Tom Aspinall, campeão peso pesado do UFC, voltou a comentar sobre os rumores de uma possível transição para o boxe. O assunto ganhou força depois que seu pai Andy Aspinall passou a defender publicamente a ideia de que o filho deveria migrar para o ringue em busca de uma grande bolada financeira. Aspinall, que passou parte de sua juventude treinando ao lado do lendário Tyson Fury, já possui uma experiência curta no boxe profissional. Ele chegou a fazer uma luta antes de se dedicar exclusivamente ao MMA em 2017. Agora, com a movimentação do mercado e cifras astronômicas sendo divulgadas, como os supostos $200 milhões faturados por Canelo Álvares e Terence Crawford em um único combate, o tema voltou à tona com ainda mais intensidade. Mesmo assim, o campeão inglês deixou claro que ainda não é hora de pensar seriamente nessa mudança. Ele destacou que sua prioridade continua sendo o octógono e que existem desafios importantes a cumprir no UFC antes de considerar um novo caminho. Abre aspas. Agora não. Para ser honesto, se eu chegar a um ponto em que limpei a divisão e não tiver mais ninguém para enfrentar, talvez eu olhe para isso. Fecha aspas. Aspinall reconhece que os valores envolvidos no boxe são sedutores, mas não quer se prender apenas ao lado financeiro da discussão. Para ele, o mais importante é como esses ganhos acabam movimentando todo o cenário dos esportes de combate. Confira o que ele disse sobre isso. Abre aspas. Eu acho que sempre que os esportes de combate em geral estão indo bem, isso é bom para todo mundo. Eu gosto disso. Se todos nós pudéssemos ser pagos melhor, não que eu esteja recebendo mal do UFC, mas se estamos falando de $100 milhões, isso é muito dinheiro. Então, eu acho que é bom para todos, não só para mim. É bom para todo o cenário dos esportes de combate. Fecha aspas. Enquanto o filho demonstra cautela, o pai, Andy Aspinall, viu o boxe como uma oportunidade de garantir a devida compensação financeira para todo o talento do campeão. Andy, que treina Tom desde a infância, acredita que os lutadores de MMA merecem uma fatia maior dos lucros, já que as bolsas no UFC ainda estão muito distantes das cifras do boxe. Em entrevista recente, ele não escondeu seu desejo de ver o filho buscar uma superluta milionária. Abre aspas. Eu adoraria que ele tivesse uma luta de boxe muito bem paga pelo dinheiro. O dinheiro está lá. E eu não vejo por que alguém tão talentoso como o Tom não deveria ter uma parte disso. Já que os boxeadores estão recebendo 100 vezes mais de 100 vezes mais, o UFC não está pagando esse tipo de dinheiro. Se pagasse, seria ótimo, e ele poderia ganhar bem. Mas eu acho que esse 1% de pessoas que são muito boas deveriam ser melhor remuneradas. Fecha aspas. Com declarações tão diferentes, fica claro que enquanto Andy já pensa em garantir o futuro financeiro do filho com uma super luta no ringue, Tom prefere focar no presente e no desafio imediato. Sua defesa de cinturão contra Ciryl Gane, no UFC 321, no dia 25 de outubro. A grande questão que permanece é: será que em um futuro não tão distante, veremos o campeão peso pesado do UFC migrando para o boxe em busca de um Super Payday? Dana White, presidente do UFC, surpreendeu recentemente ao deixar no ar a possibilidade de um dos maiores nomes do jornalismo de MMA voltar a ter acesso aos eventos da organização. Quase uma década após ter sido banido, o chefão do UFC nunca escondeu seu temperamento explosivo e sua franqueza ao lidar com situações que o desagradam. Ao longo dos anos, já protagonizou embates públicos, como sua famosa fúria contra Chael Sonnen e Wanderlei Silva depois da briga icônica entre os dois no reality show. Em 2016, sua irritação máxima foi direcionada a um jornalista que, segundo ele, teria cruzado limites importantes. O resultado foi um banimento imediato de todos os eventos do UFC. O jornalista em questão era Ariel Helwani, um dos profissionais mais respeitados e premiados da história do MMA. Helwani acumula o prêmio de MMA Journalist of the Year, da Fighters Only, todos os anos desde 2010. Mas isso não o blindou de entrar em rota de colisão com Dana White. Na época, o motivo do rompimento foi o fato de Helwani ter divulgado com antecedência informações que o UFC queria manter em segredo. O retorno de Brock Lesnar no UFC 200 e a revanche entre Conor McGregor e Nate Diaz no UFC 202. A atitude foi considerada uma quebra de confiança e, para Dana, imperdoável naquele momento.
Agora, quase 10 anos depois, o cenário pode estar mudando. Durante uma participação no podcast Impulsive, apresentado por Logan Paul, Dana White deu indícios de que está disposto a rever a situação. No bate-papo, o presidente do UFC quis saber como anda Ariel Helwani. Confira o trecho. Abre aspas. Como ele está? Perguntou Dana. Logan Paul respondeu imediatamente. Ele está chateado que a relação com o UFC está do jeito que está. Fecha aspas. Na sequência, Dana White abriu o jogo e demonstrou que, apesar das diferenças, também sente o peso desse distanciamento. Abre aspas. Eu também estou chateado com isso. Talvez a gente devesse resolver essa situação. Provavelmente deveríamos todos nos reunir novamente. Fecha aspas. Essas declarações não confirmam oficialmente o fim do banimento, mas deixam claro que existe abertura para uma reconciliação entre Dana White e Ariel Helwani. Caso isso aconteça, será um marco importante, já que Helwani é uma das figuras mais influentes da mídia de MMA e seu retorno aos bastidores do UFC poderia representar não apenas um gesto de reconciliação, mas também um passo simbólico rumo a uma nova fase da relação entre imprensa e organização. Tom Aspinall está prestes a fazer sua primeira defesa de cinturão dos pesados contra Ciryl Gane no dia 25 de outubro, no UFC 321. O campeão inglês vive um grande momento na carreira, especialmente depois do nocaute relâmpago em Curtis Blaydes, em apenas 60 segundos, no UFC 304, em julho de 2024. Após esse triunfo, ele acabou passando um tempo indesejado afastado do octógono, mas agora, com o retorno confirmado, o lutador deixa claro que sua vontade é lutar o máximo possível em 2025. Uma das vantagens de Aspinall em relação a outros campeões é que, por ser um peso pesado, ele não precisa lidar com cortes de peso desgastantes, o que facilita uma rápida volta ativa. A ideia de se apresentar 2 vezes no próximo ano é algo que agrada muito ao inglês, mas ele reconhece que a questão do calendário pode atrapalhar seus planos. Isso porque, após o confronto contra Jarrett em outubro, restarão apenas 2 eventos numerados de pay-per-view em 2025, e a concorrência por espaços no Main Event é enorme, já que outros campeões também estarão buscando protagonismo. Sobre essa situação, Aspinall explicou sua visão de forma bem direta. Abre aspas. Eu gostaria sim, mas a questão é conseguir o apoio do UFC para isso. Eles têm outros campeões de pay-per-view que querem encabeçar os cards. Se eu puder encaixar outra luta ainda este ano, vou fazer isso. Se não, será o mais cedo possível no próximo ano. Fecha aspas. Além de falar sobre sua agenda de lutas, Aspinall também analisou seu próximo adversário, Ciryl Gane. O francês é conhecido pelo estilo técnico em pé, mas já mostrou dificuldades quando foi levado para o chão. Foi assim no UFC 270, em janeiro de 2022, quando Francis Ngannou surpreendeu ao controlar o duelo com quedas. O mesmo aconteceu em março de 2023, no UFC 285, quando Jon Jones precisou de apenas 124 segundos para finalizar Gane, depois de colocá-lo no solo com facilidade. Apesar desse histórico, Aspinall não acredita que explorar exclusivamente o jogo de chão será o caminho mais simples para vencer. Ele prefere manter a mente aberta para todos os cenários que podem surgir dentro do octógono. Confira o que o campeão disse a respeito disso. Abre aspas. É uma luta de MMA, então qualquer coisa pode acontecer. Eu não ficaria surpreso se ele tentasse me derrubar. É MMA. Tô me preparando para tudo. Trabalho com caras de altíssimo nível em todos os aspectos. Estou confortável em qualquer área. E vou escolher o caminho de menor resistência, seja ele qual for na noite da luta. Já vimos que o Ciryl tem buracos no jogo de chão, mas ele evoluiu. Situações como essa te forçam a melhorar. Não me surpreenderia se tivéssemos muitas trocas de grappling desta vez. E também não me surpreenderia se fosse uma luta em pé, do começo ao fim. Você tem que estar pronto para tudo no MMA. E eu estou me preparando para tudo. Fecha aspas. O inglês deixa claro que está pronto para qualquer tipo de batalha contra Gane, seja trocando golpes em pé ou testando o rival no grappling. Agora, o que resta saber é se ele realmente conseguirá realizar o desejo de se manter ativo em 2025 com 2 lutas, algo que depende mais da organização do UFC do que de sua própria vontade. Kayla Harrison e Amanda Nunes carregam uma história de bastidores que agora ganha ainda mais relevância, já que o confronto entre elas no UFC
está cada vez mais próximo de se tornar realidade. Em junho deste ano, no UFC 316, Harrison reforçou seu status de superestrela do MMA ao conquistar o cinturão peso galo do UFC, finalizando Juliana Pay, ainda no segundo round. Logo após a vitória, a americana foi surpreendida com a entrada de Amanda Nunes no octógono, em uma encarada que deixou claro quem seria a próxima desafiante ao título. A expectativa é enorme, principalmente porque o UFC planeja realizar um evento histórico na Casa Branca em 2026. E Harrison, sendo a única campeã americana atualmente, é a escolha natural para liderar esse espetáculo. Com Nunes de volta ao pool de testes antidoping da USADA desde o início do ano, as negociações para a superluta já começaram de forma oficial, além da grandeza técnica das duas lutadoras. O duelo tem um peso ainda maior por conta da relação passada entre elas. Kayla Harrison e Amanda Nunes foram colegas de treino na American Top Team, e embora nunca tenham convivido intensamente, chegaram a dividir o tatame em sessões de sparring. Em uma recente entrevista, Harrison abriu o jogo sobre como foi esse primeiro contato com a brasileira, ainda antes de estrear no MMA. Sobre esse assunto, a campeã declarou, abre aspas, ela é uma das grandes razões de eu ter me mudado para a Flórida. Eu já tinha testado várias academias diferentes. E quando cheguei lá, conheci o Mike Brown. No meu segundo dia na AT, me colocaram para fazer sparring com a Amanda. E eu fiquei tipo, holes. Sim, no segundo dia já estava treinando com ela. Não sei o que eles estavam pensando. Foi meio arriscado, mas ok. Eu nem tinha feito minha primeira luta de MMA ainda. Nossos caminhos não se cruzaram tanto nos treinos, porque ela já estava em um nível muito acima. Fazia muitos treinos privados e individuais, mas eu sempre me colocava à disposição. Treinamos um pouco, mas não muito, o que para mim foi uma pena. Fecha aspas. O encontro dentro do octógono está sendo projetado para o início de 2026, possivelmente antes mesmo do card histórico planejado na Casa Branca. Para a Kayla Harrison, derrotar Amanda Nunes, considerada por muitos a maior lutadora da história do MMA feminino, seria um marco incontestável em sua carreira. Ainda assim, engana-se quem pensa que esse seria o ponto final de sua trajetória no esporte. Questionada sobre a possibilidade de aposentadoria após o duelo, Harrison foi categórica ao afirmar que ainda tem planos. Confira o que ela disse, abre aspas. Não, eu não me aposentaria. Eu tenho algumas ideias, mas é passo a passo. Uma coisa de cada vez. Se tudo correr como planejado, acho que vai ser ótimo. Estou muito animada para o futuro. Preciso calçar minhas botas de trabalho, treinar duro e vencer a Amanda. Quando eu fizer isso, acho que vão surgir muitas oportunidades. Fecha aspas. A rivalidade entre Kayla Harrison e Amanda Nunes promete ser uma das maiores da história do UFC. Não apenas pela magnitude esportiva, mas também pelo simbolismo que carrega. De um lado, a atual campeã americana em busca de consolidar sua era. Do outro, a brasileira que já escreveu seu nome como a GOAT do MMA feminino e agora pode tentar provar, mais uma vez, que ainda tem gás para grandes desafios. Merab Dvalishvili está prestes a viver um dos momentos mais importantes de sua carreira. Campeão peso galo do UFC, The Machine se prepara para defender seu título pela terceira vez. Agora contra Cory Sandhagen, na coluta principal do UFC 320, que acontece no dia 4 de outubro em Las Vegas. O evento ainda terá como atração principal a revanche entre Magomed Ankalaev e Alex Pereira, valendo o cinturão dos meio-pesados. Dvalishvili chega embalado após conquistar sua primeira finalização em 4 anos, quando submeteu Sean O'Malley no terceiro round do UFC 316. A vitória consolidou ainda mais sua reputação como um dos lutadores mais difíceis de enfrentar na divisão, graças à combinação de pressão constante no wrestling, resistência física quase inesgotável e uma força de vontade que não parece conhecer limites. Mas, segundo seu treinador, o público ainda não viu o melhor de Merab. Durante muito tempo, o georgiano foi criticado pelo excesso de vitórias por decisão e por adotar um estilo focado em quedas sucessivas. Essa estratégia se mostrou extremamente eficiente, mas, após a finalização sobre O'Malley, Dvalishvili parece estar evoluindo para se tornar um lutador mais agressivo e perigoso. Seu treinador destacou essa transformação com entusiasmo. Esse cara tá imparável no treino. Não consigo nem expressar ou explicar o quanto ele melhorou
E o quanto ele continua crescendo nesse camp. É quase de cair o queixo. Todo mundo no ginásio está falando sobre ele. Todos comentam. Meu Deus, de onde surgiu essa versão dele? Isso é o Merab, acreditando em si mesmo de uma maneira diferente agora. Ele não é apenas o cara que vai te derrubar 1000 vezes. Agora, ele quer te machucar. Ele quer finalizar, ele quer criar lutas devastadoras e empolgantes. Acho que vocês vão ver um Merab completamente diferente nessa luta. Alguém brutal e ainda mais divertido de assistir. Essa evolução pode ser fundamental, já que Sandhagen é um adversário duríssimo. O americano só foi finalizado uma vez em sua carreira, justamente pelo ex-Kempa e o companheiro de equipe de Dvalishvili Aljamain Sterling. Ainda assim, o georgiano não nocauteia um rival desde 2021, quando venceu Marlon Moraes por TKO em uma guerra no UFC 266. Apesar de seu estilo, baseado no grappling e no ritmo sufocante, Dvalishvili já mostrou no passado que também tem capacidade para nocautear. Sua estreia nos holofotes do MMA, em 2017, aconteceu com um nocaute relâmpago de apenas 15 segundos sobre Raufeon Stotts, ex-campeão do Bellator, com um espetacular giro de backfist. Agora diante de Sandhagen, resta saber se o novo Merab realmente aparecerá no octógono. Se as palavras de seu treinador se confirmarem, o campeão pode estar pronto não apenas para defender seu cinturão, mas também para marcar uma nova era em sua carreira, mais violenta, mais empolgante e ainda mais devastadora.